Você sente que joga bem, mas parece que o sistema de ranqueadas está contra você? Seus aliados parecem bots e você está travado no mesmo elo faz 3 temporadas? No vídeo de hoje, vou te passar 3 pilares fundamentais para subir de elo em 2026, desde a escolha de personagens e até a mentalidade de jogo. Já se inscreve aqui se você quer chegar no mestre ainda esse ano. Se você é aquele DPS que busca o flanco e sabe que um pique no momento certo ganha a luta, mas sente que suas eliminações nem sempre se transformam em vitórias, se você joga de suporte com o time todo, salva a galera no limite e mesmo assim seu elo parece estagnado no mesmo lugar de sempre, e por fim, se você é um tanque, o verdadeiro líder que dita o ritmo do mapa e protege o objetivo com a vida, sabe que o MMR pode ser o grande culpado por aquela sensação de que o jogo decidiu que você não irá ganhar hoje. Sabe quando você abre o Overwatch e ganha uma partida incrível e depois vem uma sequência de 4 derrotas impossíveis? Isso não é o azar, é o sistema trabalhando. O MMR é o seu rank de confiança. O Overwatch não te avalia pelo seu emblema de platina ou diamante. Ele te avalia por uma nota interna que oscila a cada mapa. Se essa nota fica estagnada, o jogo para de te dar desafios justos e começa a te usar para equilibrar times piores. É a famosa âncora. Se o sistema decide que seu MMR é de 2000, mas se você subir mecanicamente para 2500, ele vai começar a te colocar com jogadores muito pesados no seu time para ver se você consegue carregar. Se você perde, ele reafirma: eu sabia, ele ainda é nível 2000. É um teste de resistência que a maioria dos jogadores perde no psicológico. Mas calma, que tem um jeito de virar esse jogo. Para mudar isso, eu vou te passar algumas estratégias que eu sempre utilizei para subir de elo. São táticas práticas que eu apliquei nas minhas contas para quebrar o sistema e que vão funcionar para você também, seja qual for sua função. Para a gente começar a virar esse jogo, eu vou te passar a primeira tática que eu sempre utilizei. Eu uso o método positivo e negativo. Antes de tudo, eu defino uma quantia de vitórias e derrotas que são aceitáveis para aquele dia. Se eu começo o dia ganhando duas, eu já começo positivo. Mas tenho que tomar cuidado. Normalmente na terceira ou quarta partida, o sistema pode querer virar contra mim, mandando aqueles games fora de curva. Se nesse meio tempo eu ganho 3 e perco duas, será que compensa já puxar outra em seguida? Lembre-se, não se trata só de mecânica, mas de psicológico também. Às vezes a melhor coisa é parar, respirar, ver um vídeo e só depois voltar. Se a qualidade das partidas continuar péssima, é melhor parar e tentar outro horário ou outro dia. Afinal, jogar solo em certos elos pode ser bem triste. Mas por outro lado, se eu começo perdendo uma ou duas, noto que as partidas estão boas e equilibradas, eu arrisco a terceira e tento virar o jogo. Às vezes eu tenho sucesso, às vezes não, mas eu só continuo porque eu sinto que o lobby está justo. Essa frieza para analisar o ambiente é o que vai proteger o seu MMR a longo prazo. Saber a hora de recuar é tão importante quanto saber a hora de atacar. Mas essa é só a primeira parte, eu ainda tenho mais duas estratégias fundamentais para complementar esse plano. A segunda tática é bem simples, mas é o que realmente garante uma possibilidade maior de sucesso nas partidas. Quando eu decido que vou grindar para subir de elo, eu costumo jogar em duo ou no máximo em trio. O segredo aqui é o nivelamento. O meu duo ou trio sempre tem um elo próximo ao meu. Se eu sou diamante, eles também estão nessa faixa. Isso é fundamental para que o sistema mantenha o lobby equilibrado e não coloque a gente em uma partida totalmente desequilibrada. A grande vantagem desse formato é a segurança. Cada um de nós cumpre uma função diferente. Jogando assim, você garante que terá um tanque, um DPS e um suporte de total confiança. Você para de jogar na loteria do solo queue e passa a ter um núcleo que você sabe que vai performar bem. Agora, um detalhe importante, eu não fecho stack de 5 pessoas. Pode parecer o ideal, mas no Overwatch isso vira uma armadilha. Jogando de 5 você acaba caindo contra times muito mais entrosados que jogam junto há meses, e muitas vezes você acaba enfrentando os times repetidamente. O trio é o equilíbrio perfeito na maioria dos casos. A terceira estratégia foca no que sustenta todas as outras, a mentalidade do jogador. Ter o mindset correto é o que permite que você mantenha seu potencial de performance estável, garantindo que sua execução técnica seja aplicada com inteligência em cada partida. O primeiro ponto são as tomadas de decisões. O objetivo é jogar de forma racional e não apenas por instinto. Um exemplo real, seu time sofre duas eliminações logo no início. Em vez de gastar sua ultimate em uma tentativa isolada de salvar o objetivo, o correto é recuar. Entender que perder uma luta de forma organizada poupa recursos cruciais para a vitória no round seguinte. Isso reflete diretamente no seu posicionamento. A sua localização no mapa deve ser uma resposta direta à composição inimiga. Se o time adversário tem uma Widowmaker, o seu posicionamento deve priorizar coberturas fixas do cenário. Se expor sem necessidade é um erro de leitura que pode custar a rodada, já que o cenário é o único escudo que nunca quebra. É claro que temos as questões dos counters. A mentalidade vencedora é aquela que prioriza a vitória sobre o apego de um herói específico. Exemplo, se tem um insta ou uma diva anulando sua backline, mudar para um Reaper, um Bastion ou uma Mei anula a vantagem do adversário e força o time inimigo a repensar a estratégia deles. No fim das contas, a mentalidade é o que une o controle de saldo e a formação de grupo. Quando você entende que o jogo se vence na leitura e na adaptação, o seu progresso no rank deixa de ser uma incerteza e passa a ser um resultado direto da sua disciplina tática. Agora que você já tem estratégia de subida, vamos descer para o campo de batalha. Eu vou te passar 3 dicas fundamentais, uma para cada função, focadas em como você pode aplicar esse mindset para carregar o seu time. Dica para tanque. Para os tanques, aprenda a gerenciar o espaço, não apenas dano. O seu papel não é só ficar na frente do time, mas identificar quando o time inimigo gastou recursos importantes. Se o tanque adversário usou escudo ou habilidade de defesa, essa é a sua janela para avançar. O tanque que sabe a hora de pisar no acelerador, dita o ritmo da partida e da vitória. Para DPS, priorizem alvos e não números. Ter 15k de dano não significa nada se esse dano todo foi no tanque que está sendo curado. A sua missão é punir erros de posicionamento. Foque no suporte ou em DPS isolado. Uma eliminação em alvo crítico no início da luta vale muito mais do que 1000 de dano acumulado no tanque. Para os suportes, priorizem a sua sobrevivência acima de tudo. Um suporte morto cura 0. Use a regra do posicionamento que discutimos. Se você está vendo o inimigo e ele também está te vendo, jogue em ângulos onde você possa curar seu time mantendo uma rota de fuga clara. Quanto mais tempo você permanecer vivo, mais utilidade e cura você gera para o time ganhar a luta. Cada função tem seu peso, e quando você executa seu papel com excelência, o impacto nas suas vitórias é de imediato. Para fechar, nada melhor do que você ver tudo isso que eu expliquei sendo aplicado na prática. Por isso, eu vou deixar aqui minhas recomendações de quem realmente entende do jogo no Brasil e pode te ajudar a evoluir. Minha primeira recomendação é o Nitron. Ele é coach e está soltando uma série de aulões focadas tanto em tanque quanto em DPS. O diferencial do Nitron é que
ele não apenas joga o jogo, ele explica a lógica por trás de cada ação. Se você quer entender o time de avanço, ou como punir o erro do adversário nessas funções, o conteúdo dele é obrigatório. Já para quem quer dominar a função de suporte, a referência é o Niol. Ele joga em um nível altíssimo e é prova viva de que um suporte bem posicionado carrega partidas. Assistir o Niol vai te ensinar a ter disciplina, a sobreviver mais tempo nas lutas e a usar suas habilidades para anular completamente o impacto do time inimigo. Acompanhar esses caras é como ter uma mentoria gratuita. Observe como eles aplicam a mentalidade que discutimos aqui, como lidam com os counters e como manter a calma sob pressão. Esse é o tipo de estudo que vai tirar do elo onde você está travado. O segredo para subir de elo não é uma forma mágica, é uma consistência, que gerencia o seu saldo, estratégia de duo ou trio para equilibrar seu time e a mentalidade certa para dominar a partida. Mas não adianta nada só assistir. A teoria sem a prática é uma perda de tempo. Começa a aplicar essas táticas hoje mesmo e volta daqui uma semana para me contar quantos elos você subiu. Eu quero ver a sessão de comentários cheia de gente saindo do estagnado. Se esse vídeo te ajudou de verdade, clica no like para que esse vídeo possa chegar a mais jogadores e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Siga o Nitrão e o Niol para continuar estudando e a gente se vê por aí. Valeu, um abraço e bom grind.